Eu gravei o vídeo inteiro, uns 10 minutos de vídeo, e acabou que eu vou ter que regravar tudo de novo, porque em vez de salvar, eu descartei a gravação. Acontece esses erros. Mas eu vou. Não tem problema, vai ser rapidinho. Bom, olá novamente, estou fazendo esse vídeo para uma atualização, porque em outubro, mês passado, lançou um livro chamado Doctor Who Adventures After, em que a primeira história, chamada The Verge of Death, ela se passa durante a primeira temporada da série clássica. E como eu já falei sobre as histórias que passam durante a primeira temporada da série clássica, eu não vou fazer tudo de novo, eu só vou contar essa história em específico e vou atualizando as histórias ao decorrer que vão lançando, em vez de ter que colocar dentro da cronologia e repostar tudo de novo, até mesmo para não ficar um vídeo enorme. Então eu só vou atualizando ao decorrer do tempo que vai lançando as histórias. E por enquanto eu só fiz essas histórias do primeira temporada, antes da primeira temporada. É. Então, a The Verge of Death, como eu disse, lançou em outubro, foi escrita por Carol Ann Ford, a própria atriz da Susan, no caso, né? E também tem uma versão da Puffin Books, que é um audiolivro. Então, tem o livro físico, o audiolivro e também tem o e-book. Eu demorei para fazer esse vídeo, um mês mais ou menos, para lançar essa atualização, porque eu demorei para ter esse livro, para conseguir acesso a esse livro, para poder trazer esse conto para vocês. E, bom, o motivo da Carol Ann Ford ter feito esse livro, ela diz, né, na entrevista para o Josh Snares, que é um canal do próprio Josh, que ele faz conteúdos de Doctor Who. E ele acabou entrevistando ela, mais ou menos no tempo ali que ela estava fazendo uma participação especial na nova série de Doctor Who. E ela conta que ela estava querendo escrever um conto faz um tempo, em que queria explicar algumas coisas que ficaram em abertas e que foram mal exploradas, como a questão da Susan ter habilidades telepáticas, a questão de ir no arco de The Edge of Destruction, ela ter atacado o Ian com uma tesoura. Ela queria deixar algumas pontas que estavam soltas bem amarradas nas histórias e contar um pouco sobre também a relação que a Susan teve com a Pinchot, que do nada ela esqueceu da Pinchot, né? A saudade que ela tinha pela amizade das duas desapareceu e não foi bem explorado isso. Bom, como eu disse, a história se chama The Verge of Death e que foi escrita pela própria atriz da Susan. E, bom, eu vou direto para a história, que se passa logo após o arco de Marco Polo. A Susan fica triste por ter dito adeus a Pinchot. Susan vai checar um dispositivo da tarde para o doutor. E de repente o fio se enrosca no pescoço do doutor. E ele começa a ficar azul, perdendo a consciência, não podendo respirar. E o cabo fica mole. E Susan começa a chorar numa cena dramática, que pelo menos é o que o livro dá a entender, né? Logo após, o doutor recupera a consciência e tenta descobrir o que está acontecendo. Ele percebe que o sistema está começando a esquentar e a máquina de alimentos da tarde queima a mão da Susan, deixando ela assustada. O doutor faz um curativo nela e indaga sobre o porquê, desde que saíram de Scarrow, né, que é o planeta dos Daleks, a tarde vem se comportando de forma muito estranha. E logo se recorda do comportamento da tarde, lá no arco de The Edge of Destruction. Ian começou a ficar com um frio intenso, e após isso eles percebem que estão trancados na sala de alimentos da Tati. No caso, quem está trancado é o Ian e a Bárbara. O doutor e a Susan já estão na sala de controles. É, Ian acredita que a Tati não quer eles ali, e que da última vez que ela tentou alertar eles sobre alguma coisa, a Tati inclusive fez Susan apontar uma tesoura para ele. Uma imagem se cristaliza na mente de Susan, a diretora de academia de Gallifrey, que alerta que ela está em perigo. A diretora Flávia diz que ela precisa usar a força, mas não consegue terminar a frase, ficando um pouco em aberto que tipo de força ela deveria usar. Ian e Bárbara motivam Susan e a névoa toma conta novamente da sala e ela vê uma imagem em sua mente dela conversando com a Pinchot e a Pinchot também motiva a Susan, dizendo que se ela não fazer alguma coisa, se ela não fizer alguma coisa, seu avô, a Tardes, Ian e Bárbara, ela vai perder todos. Então ela repentinamente se vê em Potter's Lane 76, lá em Shoreditch. Mas ela não consegue falar com seu avô nessa imagem, nessa visão que ela está tendo.
Então ela pisca e está mais uma vez na tarde. Ela se vê segurando uma tesoura apontando para Ian. E ela sussurra: Não, eu não vou, eu não vou. Do nada ela pisca de novo e ela se vê com um traje de dama do tempo. E ela pensa que o ser misterioso pensava que poderia controlá-la. O empoderamento dominou a cabeça de Susan e ela desperta e agora com o conhecimento de que a criatura está infiltrada no console central, ela sabe mais ou menos o que pode fazer para acabar com a criatura. Ela e o doutor se juntam para acabar com a criatura que tem habilidades telepáticas, se alimenta de energia telepáticas e se alimenta também da energia da tarde, e ambos colocam as mãos no controle do console da tarde. E ela viu a verdadeira forma da criatura, mas ela começou a sentir piedade e tentou mostrar e tentou fazer algum acordo com a criatura. Contudo, a criatura tentou se aproveitar disso. A criatura se revela ser um Dalek, e eles assumem que se filtrou após partirem de Scarrow, que é o planeta dos Daleks. Susan, logo após, percebe que era uma ilusão para assustá-los, e ela grita fazendo a ilusão desaparecer. Então, eles se juntam para derrotar a criatura com um pico de energia. E o doutor faz um discurso dizendo estar orgulhoso de Susan, que afirma, às vezes, ser um pouco rigoroso com ela, porque se importa. A porta se abre e Bárbara e Ian ficam livres, já que eles estavam presos lá na sala de alimentos. E o doutor propõe eles passarem um dia na praia para relaxarem, se acalmarem depois disso tudo que eles passaram. É, eu devo admitir que, enquanto eu li o livro, eu não entendi muito bem como que eles derrotaram a criatura. Pelo que eu entendi, tem a ver com um pico de energia, né? Que isso deve ter sobrecarregado a criatura. Bom, mas é isso. É um conto bem pequeno, já que são livros de vários contos, bem no estilo de short trips. Não é uma short trips, mas é bem no estilo mesmo, de vários contos juntos, e cada conto ser escrito por uma pessoa diferente, né? Nesse caso, esse conto foi escrito pela Carol Ann Ford. Inclusive, a Carol Ann Ford, ela faz vários áudios, histórias de Doctor Who. Inclusive, ela protagoniza a áudio história de Susan's Wars, em que eu planejo falar futuramente, quando eu tiver um tempo. E, bom, desse livro eu só vou falar essa primeira história, porque as outras histórias são de outros autores. Então, quando eu chegar nos outros doutores, na cronologia, eu vou falar dessas outras histórias com mais calma. Só trouxe esse para atualizar sobre essa história de The Verge of Death, que se passa lá depois de Marco Polo, porque eu já falei de Marco Polo, das histórias que se passam durante a primeira temporada. Então, eu não quero voltar tudo de novo, eu só vou voltar para contar as atualizações, de acordo com o que for lançando. Inclusive, ano que vem vai lançar uma nova audio-história do primeiro Doutor, The First Doctor Adventures. Praticamente lança uma por ano, sempre no início do ano lança uma. Então, eu vou ficar de olho. No fim desse ano vai lançar também a The Key of Marinus. É uma audio-história que se passa em Marinus, né? Só que, na verdade, é do universo alternativo de Doctor Who, onde o Doutor não fugiu de Gallifrey. Então, é uma linha alternativa, e quando eu tiver tempo, eu vou falar um pouco sobre essa linha alternativa. Vou fazer uma cronologia só para essa linha alternativa. Então, eu não vou falar sobre isso agora, quando lançar.